Oi, galerinha, tudo bem? Estamos de volta agora com a matéria de português, certo? Então, nós vamos para a correção da ficha de atividade da apostila 1, a página 31 e 32, certo? A prof vai colocar aqui para vocês a correção, porque é uma pena que não tem a apostila digital com a página para a gente poder corrigir, certo? Então, a prof vai colocar aqui para a gente poder, todo mundo poder ver junto isso, certo? Então, tá lá. 1. Leia atentamente as frases abaixo. Identifique e circule com caneta ou lápis da cor azul os verbos auxiliares e sublinhe os verbos principais. Como a prof pegou essa atividade da apostila da prof, então ela não está feita com a cor azul, certo? Então vamos lá, era para a gente fazer o quê? Circular os verbos auxiliares. Então, vamos ver na A. Tenho estudado para a prova. Então, ó lá, o tenho está circulado porque ele é verbo auxiliar e o estudado sublinhado porque ele é um verbo principal, certo? O B, o foi, verbo principal, verbo auxiliar e o molhada, verbo principal. C, havendo é o verbo haver, que ele é o verbo auxiliar, e o prestado é o verbo principal. Na B, foi, verbo auxiliar, derrubada, verbo principal. E, foi, verbo auxiliar, comprado, verbo principal. F, o foi também é o verbo auxiliar e o premiado, verbo principal. G, temos trabalhado muito. O temos é o verbo auxiliar. O trabalhado é o verbo principal. H, Adriana estava andando pela biblioteca hoje. Então, o estava é o verbo auxiliar e o andando é o verbo principal. E Alessandra pode acreditar que a irmã dela irá ao casamento. O pode é o verbo auxiliar. O acreditar, o verbo principal. J, ele deve aparecer. O deve, verbo auxiliar. Aparecer, verbo principal. K, a mãe dele precisa entender o problema. Precisa, verbo auxiliar. Entender, verbo principal. L, no intervalo, eles continuaram a fazer perguntas. Continuaram é o verbo auxiliar. Fazer é o verbo principal. Lembrando que aqui nós temos a vogal A, certo? Entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Aqui a vogal A, ela está simplesmente fazendo a ligação, certo? A vogal A é um artigo, certo? Artigo definido. Então, por isso, fica um do lado do outro, mas com o A não entra como verbo, certo? M, Clarice estava brincando na piscina. Estava, verbo auxiliar, brincando, verbo principal. N, Joana ainda não começou a trabalhar na tabela. Começou, verbo auxiliar, trabalhar, verbo principal. Aqui o A também, ele entra como artigo definido porque ele está definindo o que ela está fazendo, que ela está a trabalhar, certo? Então, só é separado pelo A, mas continua com o verbo auxiliar e principal, certo, gente? Então, feita a nossa correção da ficha de atividade, por quê? Porque na outra página, certo? Eu preciso que vocês façam. Então, eu não posso ir colocar, porque vocês vão ter que criar frases. Então, a página 32, eu vou ver e corrigir em sala, certo? Então, agora vamos lá para a apostila nova, na página 14, apostila 2, que eu também tinha pedido a lição, que era para a gente completar, certo? A gente tinha que analisar o texto que nós lemos aqui em cima, certo? Que foi o texto aqui da notícia, certo?
sobre o meio ambiente, sobre a defesa dele. Então, nós tínhamos que analisar novamente o texto, ler, e para a gente fazer o quê? Associar as partes estruturais da notícia com o nome e a sua função. Então, vamos lá. Qual que é o nome da informação complementar que identifica ou explica a foto? Vamos ver se eu consigo escrever aqui. Não consigo. Que pena, certo? Mas aqui nesse primeiro, o nome dessa informação complementar, ó lá, complementar, que identifica a foto é legenda, certo? Olha lá, que está identificando a foto, certo? E está explicando também, né, a foto também. Vamos voltar lá. Segundo, é o primeiro parágrafo do texto. Geralmente responde as perguntas quem, onde, o que, quando, como e por quê, certo? Então, ela responde as perguntas, nossa, mas quem, aonde, o que, quando, certo? Qual que é essa parte? Então, diz lá, é o primeiro parágrafo do texto. Qual que é o primeiro parágrafo do texto? Ó, a lead. Então, ele responde lá, ó, as perguntas. Quem? Né? Então, ó, um protesto, certo? E cidadãos, ó, quem é cidadãos de todo mundo já está respondendo aqui. Onde irão as ruas nesta sexta-feira, certo? Então, já está respondendo onde. Aí diz o quê? A greve global pelo clima. Quando? Já diz ali, na sexta-feira, certo? Como? Como que eles vão fazer isso? Certo? Eles vão fazer o quê? Um protesto aonde? Vamos ver aqui se a gente acha. Aqui, ó. Quando? Já diz aqui, nesta sexta-feira, dia 20, ó. Já está respondendo. Como? Né? Como que eles vão fazer? Uma frente ampla, composta por 70 organizações ambientalistas, coletivos, movimentos sociais, centrais, sindicais e ativistas, certo? E o porquê tá ali, ó, combater as mudanças climáticas. Então, ali no segundo é a lead, certo? Então, aqui é a lead. Tudo que responde essas perguntas. Outro, dados presentes em notícias publicadas na internet podem incluir autor, data, horário e local da publicação. Então, aqui é informações sobre a publicação, certo? Onde que tá essas informações sobre a publicação? Aqui, ó. Ó, Brasil, de fato, São Paulo, ó, já tá dizendo aqui todas as informações sobre a publicação. E quem, ó? Quem é o autor? Lúcio Sodré. Tá aqui. Certo? A próxima. A próxima é complemento do título principal, aquele que traz mais informações sobre o título. Qual é que traz mais informações sobre os títulos? Tá aqui, ó, que é a gravata ou título auxiliar, ó, que ele diz, mobilizações pela Amazônia e pela preservação ambiental vão acontecer em todas as regiões do Brasil. Então, ele explicou um pouco melhor, ele deu um pouquinho mais de informação, certo? Então, é a gravata ou título auxiliar. O outro, anuncia o assunto e se destaca do resto do texto para chamar a atenção do leitor. Então, ele fala sobre o assunto, o que que é, e ele destaca do resto do texto mais algumas coisas para chamar a atenção do leitor. O que que é? Vamos olhar lá. Aqui, ó, a manchete ou título principal, que é uma coisa que, assim, greve pelo clima vai paralisar cidades de todo mundo em defesa do meio ambiente. Então, isso aqui chama a nossa atenção. Eu vou querer saber, greve? Mas como assim? Sabe, pelo clima. Então, eu vou querer saber. Então, é manchete ou título principal. E a última
que é informações detalhadas sobre o acontecimento noticiado. O que dá todas as informações certinhas de tudo que está acontecendo, como que é o nome disso? Está aqui. Tudo isso aqui, o que é? É o corpo da notícia, ó. Certo? Inicia com o corpo da notícia. Certo, gente? Então, está feita a correção. Quem não conseguiu pegar vai ter que assistir o vídeo mais vezes para conseguir corrigir, porque eu não tive como escrever, uma pena, certo? Continuando o nosso assunto. Na página 15, nós vamos falar sobre fake news. Então, ó, a seguir, leio o trecho de uma historinha da Turma da Mônica. Então, a historinha diz assim: mas, Mônica, como assim você abandonou o Sansão e por causa de uma matéria de jornal ainda por cima? Aí a Mônica diz, né? Especialistas, Magali, opinião de especialistas. Sim, mas especialistas em quê? Aí a Magali fala, tem que saber de onde vem a notícia, quem escreveu e por que escreveu. E o que chamam de ponto de fonte, saber de onde veio a informação, para ver se tem credibilidade. Quer dizer, se é confiável, né, gente? É importante saber de onde veio a notícia para não ficar acreditando em qualquer coisa. Aí a Mônica diz, tem razão, Magali, quero saber que fonte é essa que diz que eu não posso ficar com Sansão. É bom que tenha uma boa explicação. Então, ó, até pouco tempo atrás, a televisão e os jornais impressos eram as principais fontes de informação das pessoas. Os jornais impressos, gente, é aqueles que a gente compra em folhas, que a gente pode folhear em casa, certo? Hoje, com o avanço da internet, o acesso às notícias ficou muito mais fácil e rápido. Com um smartphone, por exemplo, é possível ficar sabendo de um evento que acabou de acontecer do outro lado do mundo. Entretanto, toda essa facilidade proporcionada pela internet também trouxe um grave problema: as fake news. Expressão em inglês utilizada para se referir às notícias falsas. Então, gente, fake news são notícias falsas, certo? O Facebook tem muita notícia falsa, tem muito fake news, certo? Assim como algumas notícias que a gente quer saber pela internet. Então vamos ver, algumas pessoas divulgam notícias sem ter certeza se são verdadeiras e acabam gerando muita confusão. Por isso, como explicou a Magali, é muito importante conhecer a origem da notícia e ter certeza da sua veracidade, quer dizer, se é verdade, antes da gente passar para uma outra pessoa, certo? Então, ó, eu achei muitas fake news já no Facebook, muitas, certo? Vou dar um exemplo. Um dia eu cheguei em casa, tomei banho, jantei, coloquei meu pijama e fui ver o meu Facebook. Lá no meu Facebook estava uma notícia de que o Galvão Bueno, que é aquele homem que narra os futebols, principalmente as Copas do Mundo, ele que fica narrando futebol, que ele tinha morrido. Eu falei, nossa, mas eu não vi mais nenhuma outra notícia. Então, o que eu fiz? Comecei a procurar em outros sites, certo? E achei que aquela notícia era um fake news. Então, era mentira, certo? Então, nós temos como pesquisar isso, certo? Fake news é uma notícia falsa. Então, vamos ver. Aqui é um livro, tá, gente? O Planeta Está com Febre, sabe? Que diz assim: o planeta Terra vai ao médico e descobre que a razão da sua febre é o aquecimento global. Ele decide, então, reunir diversas crianças para ajudá-la a resolver um problema. É uma reportagem, certo? Então, assim, toda reportagem que traz dados e fontes de pesquisa. Então, leia o texto a seguir e perceba as diferenças e as semelhanças dele com a notícia. Então, tá lá. Listras mostram o aquecimento do planeta desde o século XIX. O gráfico foi feito pela Berkeley Earth, criada para avaliar objeções de quem questiona papel humano na mudança climática. Se é verdade que um tigre não pode alterar suas estrias, quer dizer, suas faixas, o mesmo não se pode dizer do clima.
ele muda e mudou ao longo dos 4 bilhões e meio de anos da Terra. E é com listras que melhor se pode enxergar como a mudança agora nos lançou nas garras de uma crise climática causada pelas atividades humanas. A bela figura aqui reproduzida poderia ser um papel de parede ou um padrão de tecido, mas é um gráfico sobre o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas no Brasil. Simplificando, cada listra representa a média de um ano, de 1901 a 2018, seguindo a intuição. Vermelho é a mais quente e azul é mais frio. Então tá aqui. O gráfico de listras que mostra o que aconteceu em mais de um século com as temperaturas do Brasil. Então, olha só, gente. Começamos com frio, 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 frio. Ó, uma rosinha, quer dizer que aqui já não foi tão frio. Aí frio de novo, e de repente começou a esquentar, 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 esquentar. A intensidade da cor indica quanto os termômetros se desviaram da média histórica da temperatura, no período de 1971 a 2000. Tomando como referência, qualquer um pode ver com os próprios olhos que houve um considerável aquecimento nas últimas décadas. Sim, gente, aqui sempre frio, ó. De repente já começou, ó, o azul mais claro começou a ficar menos frio até ficar muito calor, certo? Esse é o aquecimento global. Os dados eles vêm da Berkeley IRT, uma espécie de ONG de inspiração científica que surgiu justamente para avaliar os argumentos dos céticos. Os céticos é aqueles que não acreditam nas mudanças, certo? Contra os modelos climatológicos e as conclusões dos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças do clima, na sigla em inglês para o órgão criado em 1988 pela ONU e pela Organização Meteorológica Mundial. A imagem foi produzida pelo cientista Ed Hankins, certo? Está aqui o site dele, com essa informação, certo? Isso foi colocado, né, pela internet, ó, tá aqui o veículo que nos trouxe essa informação foi pela internet, na Folha de São Paulo, no dia 19 de setembro de 2019, então foi o ano passado, certo? Então agora nós vamos fazer o exercício. Então vamos lá. A reportagem apresenta o quê, gente? Um acontecimento recente, um aprofundamento sobre o assunto para a gente conhecer mais, uma pergunta para ser respondida. É um fato recente? Não mais, né? Porque já faz quase um ano. Então, é uma pergunta para ser respondida? Não, porque eles já responderam. Então, essa daqui, um aprofundamento sobre um assunto, certo? 2. A figura com listras apresentadas no texto é um gráfico sobre a poluição do planeta, um gráfico sobre o clima, um gráfico sobre a participação das pessoas em protestos contra o aquecimento global. Gente, foi um gráfico sobre o quê? O clima, o aquecimento global, certo? 3. Quem foi o cientista responsável pela criação do gráfico? Tá aqui. Quem foi? Ed Hawkins. Então, nós colocamos lá o nome dele. Ed Hawkins. Certo? 4. Segundo o texto, a Berkeley IRT foi criada para avaliar objeções de quem questiona o papel humano da mudança climática. Com base nessa afirmação, é possível concluir que há pessoas que não acreditam que os homens sejam responsáveis pelas mudanças climáticas, ou o comportamento humano não tem nenhuma influência nas mudanças climáticas, ou que ninguém acredita que o homem possa influenciar as mudanças climáticas. Está dizendo o quê? Que há pessoas ainda que não acreditam, que a prof explicou que são os céticos, certo? Então, é a primeira. 5. Observe na imagem. No gráfico, a extremidade esquerda representa o ano de 1901. Essas aqui, gente. À direita, o ano de 2018, aqui, ó. Considerando que as listras azuis indicam temperaturas
médias mais frias e as vermelhas representam temperaturas médias mais quentes, a que conclusão é possível chegar observando o gráfico? Então, claro, esse a gente tem que conversar, certo? Então, assim, a gente tem que ver, certo, que ele indica que houve, sim, um aumento da temperatura, certo? Então, assim, todo ao longo desse tempo, desde 1901 a 2018, houve um grande aumento de temperatura, tendo um aquecimento global. De acordo com essa reportagem aí, com o passar dos anos, a interferência do homem provocou tudo isso. Provocou com poluição, desmatamento, certo? A questão de jogar lixo nos rios, muito, né? De queimada, como eu já falei, que é da poluição, isso tudo o homem contribuiu para esse aquecimento global, certo? Isso segundo a reportagem. Como a gente não tem como discutir isso, conversar, então eu estou explicando para vocês, certo? Então vamos lá. Gente, aqui nesta partezinha aqui, podem pegar o marca-texto e marcar todo esse parágrafo, certo? Que nós agora estamos estudando sobre a reportagem. A reportagem é um texto mais aprofundado de uma notícia, quer dizer, com mais detalhes. Aprofundado é com mais detalhes, com mais informações, certo? Geralmente apresenta dados, testemunhos ou opiniões de especialistas. Toda reportagem tem isso, tá, gente? Pode usar com base uma notícia ou algum outro assunto de interesse do público. Pode ser publicadas em jornais, revistas ou outros periódicos impressos, tipo revistinhas, gibis, eles podem fazer isso também. Assim como na televisão e no rádio, ou em formato digital na internet. As reportagens digitais normalmente são compostas de diferentes recursos: o texto escrito, imagens, sons e até vídeos. Então, nós encontramos muitas reportagens na internet com texto escrito, com imagens, com sons e com vídeos, certo? Então, por favor, façam aí com marca-texto todo esse parágrafo aqui. Vamos relacionar então. Informação ou opinião. Você consegue identificar o que é uma notícia e o que é uma opinião? Relacione os itens da coluna 1 com os da coluna 2, conforme a sua classificação. Então, vamos ver. Global intensifica chuvas e secas em São Paulo. Dados indicam que cidade terá cada vez mais problemas da saúde pública e alagamentos por causa das mudanças. E aí, será que isso aqui é uma notícia ou será que é uma opinião? Eu acho que é uma notícia. É mesmo. Olha lá, está falando dos problemas de saúde pública, dos alagamentos, certo? Então é uma notícia. Mudanças climáticas nas cidades. Precisamos ficar preparados para o pior. Gente, toda frase que estiver entre aspas, que são esses dois risquinhos aqui, ó, no início e no fim, isso aqui é uma opinião de alguém que falou, certo? Então, isso aqui é uma notícia, mas que tem opinião de alguém. A outra, aquecimento global é apontado como agravante dos incêndios na Austrália. Incêndios afetaram 75% dos australianos. Devem ter efeitos nos próximos. E aí, é uma notícia ou é uma opinião? É uma notícia, certo? O outro, a mudança climática é um dos maiores desafios do nosso tempo. E quando falamos sobre ela, falamos sobre o clima no planeta a longo prazo. E aí? Será que isso aqui é uma notícia ou uma opinião, ó? E quando falamos sobre ela, isso aqui é uma opinião. Ele está dando a opinião aqui, ó. Quando falamos, é nós estamos falando, certo? O outro, aquecimento global e má alimentação ameaçam a saúde infantil. Alerta ONU. E aí? Se é a ONU que está alertando, é uma notícia ou é uma opinião? Opa, é uma notícia, certo? O último, mudanças climáticas, a complexa engrenagem que desafia a humanidade. E aí, é uma notícia ou uma opinião?
É uma opinião, certo? Então, está aqui. Assim a gente já sabe como fazer a diferença. E aí nós temos lá, para a gente produzir, né? Não vamos poder fazer isso agora. Então, vamos ir para a nossa próxima página. A nossa página, nós entramos em advérbios, gente, tá? Então, o que a prof vai pedir para vocês? Vocês irão fazer de lição de casa, ler esse texto, porque o aquecimento global avança rapidamente hoje. Então, nós vamos ler o texto e vamos responder as questões do mão na massa, certo? Que é do 1 e o 2, o exercício 1 e 2. É isso que nós vamos responder, porque no nosso próximo vídeo vou explicar a matéria nova sobre advérbios, certo? Então, nós vamos fazer aqui, certo? Aqui é a lição de casa. Outra lição de casa que a prof vai pedir para vocês é: a prof mandou as folhas para vocês, agora que os pais foram buscar a apostila 2, tá? Lá tem folhas de matemática e de português. Então, vocês irão fazer esta lição de casa na folha, que fala sobre os verbos, certo? Então, nós vamos fazer lá, certo? São 2 folhas. Vocês terão que conjugar o verbo, tá aqui os verbos, certo? E fazer aqui, indicar os tempos verbais. Lembrando que os tempos verbais é presente, passado e futuro, certo? E aqui, circular os verbos que estão em cada frase, certo? Então, são essas 2 lições de casa, tá? Deixa eu fechar aqui, então. Então, está aí. Passei as lições de casa, expliquei. Não vou entrar ainda em advérbio, porque vocês vão fazer primeiro aquela atividadezinha, e no próximo vídeo de português nós entraremos em advérbios, certo? Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Se cuidem, gente!